Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que o Senhor, em sua sublime e doce paz, nos envolva a todos. Ontem conversávamos um pouco, eu, Marcelo, os que lá estávamos, sobre o trabalho dos pioneiros nestas terras, abrindo caminhos que hoje, por meio de um evento como esse, tão belo, tão bem organizado, podemos ver já pavimentados estes caminhos para as gerações que virão na continuidade deste sublime trabalho. E recordávamos então uma mensagem da década de 80, de setembro de 1980, do nosso querido Emmanuel, direcionada a Luiz Guerreiro Ovalle, um destes pioneiros nestas terras. E Emmanuel falava desse árduo trabalho de abrir picadas, às vezes, na selva da incompreensão, dos preconceitos e das lutas. Trabalho este que, em outros tempos, coube a Paulo de Tarso. Como ele disse certa feita, em conversa com João, com Pedro, a alguns o Senhor dá o trabalho dos mananciais, mas a outros ele confere o trabalho de abrir as picadas na mata densa. E nesta mensagem, então, de Emmanuel a Luiz Guerreiro Ovalle, uma mensagem, aliás, muito bela, ele assim definiria a nossa principal tarefa ou finalidade na doutrina espírita. Diz ele: exumar o Cristo de Deus e associá-lo à nossa vida na terra, tanto quanto desentranhar o nosso próprio coração dos labirintos de enganos em que há séculos nos desgovernamos, para reuni-lo ao Cristo de Deus. Essa, ó Vale, meu amigo, a nossa principal finalidade na doutrina espírita. Emmanuel resgatava ali o que o próprio Kardec, bem como os espíritos que o ampararam, sempre definiram para nós, enquanto meta primordial da doutrina dos espíritos: exumar o Cristo de Deus das camadas de incompreensão, de ilusão, de interesses que a ele fomos sobrepondo à sua mensagem, para mostrá-lo mais uma vez à humanidade terrestre, luminoso, magnânimo, como sempre o foi, mas que agora, tendo a sua mensagem explicada e desenvolvida pelo Espiritismo, se mostra ainda maior, ainda mais belo, ainda mais fascinante, acenando-nos com uma profunda esperança, uma enorme inspiração para o porvir que a todos nos espera, indivíduos e coletividades. Assim procede, portanto, a doutrina espírita, assim tem procedido. Esses pioneiros que hoje reverenciamos, tal qual um Divaldo, tal qual os pioneiros que aqui deixaram o seu legado, tal qual o pioneiro de todos nós, ou para todos nós espíritas, aquele que num trabalho hercúleo e gigantesco legou-nos o Consolador. E é isso o que nos reúne aqui hoje, além do Cristo, da busca pela sua mensagem imperecível, única capaz de verdadeiramente descedentar-nos o coração ante os nossos anseios de paz, de respostas, de sentido, de propósito. Também aqui nos reunimos em nome daquele que abriu esses caminhos para todos nós. Em tempos desafiadores, vencendo dificuldades sem conta, de natureza material e espiritual, em mais ou menos 15 anos de árduos trabalhos, Kardec nos legou a codificação espírita. As obras ditas fundamentais, mas também outras tantas obras que por nós precisam ser conhecidas
dentre elas a Revista Espírita, com o seu imenso valor doutrinário, outros opúsculos, outras referências, mas em especial hoje, nos debruçaremos aqui sobre aquela que neste ano completa os seus 160 anos de existência. O livro O Céu e o Inferno, ou há um outro, digamos, subtítulo da obra que muitas vezes não é recordado, mas que é fundamental para que entendamos o propósito maior da obra, a justiça divina segundo o Espiritismo, em que Kardec vai tratar de alguns dos conceitos mais desenvolvidos, mais comentados, mais analisados ao longo de séculos de teologia, de filosofia, e conceitos em torno dos quais o Espiritismo vai trazer renovações profundas. Por exemplo, os próprios conceitos de céu, inferno, anjos, demônios, o que é a morte, o que nos espera para além do véu dessa esfinge, que por séculos tem, em geral, amedrontado os seres humanos, mas que é também a gênese, a causa dos próprios processos reflexivos e filosóficos que têm movido a humanidade. Como diz o grande Leon Denis, na introdução de sua obra magna, Depois da Morte, é a morte a razão de ser de uma imensa cópia de sistemas filosóficos, porque é pensando acerca dela e do que vem após ela, se é que há algo, que o ser humano se pôs a refletir, pensar, a buscar a inspiração para entender o que de fato faz aqui, qual é a sua destinação. E nesse sentido, portanto, essa obra vai abarcar de maneira muito inovadora, profunda, reveladora, esses conceitos-chave para a humanidade terrestre. Não para que estejam apenas para cada um de nós num âmbito filosófico ou do raciocínio meramente, mas para que redundem essas novas compreensões em uma vida prática transformada. Porque esse foi sempre um intento do Espiritismo, junto àqueles que esclarece, transformar-lhes a vida. Não apenas muni-los de recursos para uma nova compreensão da vida, mas também de estímulos que os levem a uma nova prática. Por isso, Kardec e os espíritos tantas vezes frisarão o cerne moral da doutrina espírita, lembrando que moral vem de mores, costumes, hábitos. Portanto, se este é o cerne da doutrina, em tudo aquilo que com ela aprenderemos a refletir, a meta primordial será sempre uma transformação prática de nossas vidas a partir daquilo que poderemos então acessar. Kardec trata, assim, juntamente com os espíritos, da mais alta filosofia, mas que esteja presente, que esteja viva, na mais singela feição, nos mais singelos e simples aspectos de nossa vida cotidiana. É esta função da doutrina espírita em nossas vidas, bem como de cada uma das obras com que Kardec a edificou. E para refletirmos, então, em torno dessa obra, desses conceitos, buscando aqui conjuntamente fazer esse esforço que Kardec e os espíritos nos ensinaram a fazer, de exumar o Cristo, de exumar as suas lições, aprendendo agora a entendê-las e a desenvolver-lhes as consequências para a nossa vida prática. Vamos iniciar com duas cenas, separadas entre si por séculos, mas que, a nosso ver, são bastante ilustrativas daquilo que o Espiritismo vai trazer em termos de uma nova compreensão quanto a céu, a inferno e tudo que está associado a esses conceitos. A primeira dessas cenas está narrada para nós numa das mais belas e magistrais obras que a literatura espírita já pôde produzir, que atende pelo nome de Paulo e Estevão. Obra essa que nos narra as peripécias, as lutas,
os desafios imensos daqueles que foram os grandes pioneiros na consolidação da mensagem do Cristo neste mundo. Mensagem essa da qual somos ainda hoje os beneficiários, os ecos da mensagem imortal do Cristo que nos alcançam, graças em boa parte àqueles que no início souberam ser fiéis. Não vemos ali apenas as lutas de Paulo, principalmente, mas vemos também todo o contexto, toda aquela constelação de corações que ali estavam, estabelecendo as bases tão seguras, tão sólidas, resistindo mesmo aos séculos e a todas as perseguições, de modo a chegarem até nós. E em determinado momento, quando as lutas se tornavam mais intensas, Paulo se encontrava na cidade de Corinto, cidade esta muito cara ao seu coração, porque ali haviam nascido outrora duas das mais importantes personagens que cruzaram seus passos. Ali haviam nascido Abigail e Jezeel. Paulo chegava à cidade depois de uma das maiores decepções da sua vida, quando, passando pela grande Atenas dos filósofos, não fora compreendido e não conseguiu pela primeira vez deixar ali um núcleo de estudo da mensagem do Cristo. Ele, que guardava imensas expectativas quanto a Atenas, se vê profundamente decepcionado, imaginando talvez que ele tenha falhado por não ter sido tão eloquente quanto poderia na transmissão da mensagem de Jesus. Mas mais tarde viria a compreender que a razão apartada do sentimento, especialmente humildade, é muitas das vezes uma das condições mais refratárias à recepção da mensagem do Cristo. A razão, entre aspas, quando aliada ao orgulho, à presunção e à vaidade, se torna cega para as compreensões mais fundamentais da vida. Algo que Jesus já havia nos ensinado quando nos disse, ou melhor, quando disse a Deus em oração: graça te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. A humildade, o sentir-se pequenino ante a magnitude da vida, ante a grandeza da obra divina, é condição sine qua non para a verdadeira sabedoria. Este que era o espírito da filosofia socrática, mas que com o passar dos séculos foi se perdendo. E Paulo encontra uma Atenas, então, bem diferente daquela que Sócrates havia nutrido com os seus ensinamentos, com os seus testemunhos. Então ele sai da cidade profundamente abatido, mas o Senhor logo o consola. Envia-lhe Timóteo para que o buscasse e o trouxesse então à cidade de Corinto, onde lhe esperavam figuras muito queridas do seu coração. Áquila e Prisca, aqueles dois com os quais havia convivido na consolidação do seu processo de conversão, lá no oásis de Dan, no deserto. E ali ele começa a desenvolver um trabalho muito florescente. Embora os desafios da comunidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, uma cidade muito apegada às sensações de natureza material, e podemos perceber isso muito claramente por meio das cartas que Paulo envia a essa comunidade, duas das mais belas epístolas de Paulo, primeira carta dele aos Coríntios, segunda carta dele aos Coríntios, sabemos de uma terceira, mas que infelizmente não chegou até nós. Mas podemos ver os desafios imensos que ele faceava naquela comunidade, mas também o amor profundo que ele nutria por ela. E esse amor, então, aquela parceria, aquele espírito de fraternidade faziam com que a comunidade florescesse. E como aquela árvore se tornava cada vez mais dadivosa, como os frutos eram cada vez mais fartos, naturalmente passa a chamar a atenção daqueles que não desejariam vê-la crescendo. As sombras iniciam, portanto, o seu processo de resistência. E alguns responsáveis pela sinagoga de Corinto, movidos pelos seus interesses, pelas suas visões, buscam o representante do Estado romano na cidade, que era irmão de Sêneca, Júlio Galho, e, levantando uma série de injúrias, de calúnias mesmo, contra o apóstolo, conseguem uma carta de prisão, para que, em o prendendo, pudessem então minar aquele movimento crescente, daquela doutrina que julgavam ser perniciosa à tradição
de Moisés. E assim o fazem. Em uma certa noite, a comunidade reunida, chegam eles de posse daquela carta, daquela autorização, para efetuarem a prisão do grande apóstolo. Inicia-se ali um tumulto, algumas pessoas intentam alguma forma de revide, quando então Paulo, elevando a sua voz e ao mesmo tempo acerenando os corações, diz a todos o que ele já vinha vivendo há algum tempo: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? E com isso serena as almas, os corações, estende os pulsos e se deixa levar à prisão. Trocando um olhar inesquecível com Áquila e com Prisca, é ele levado à sombria cela, onde seria submetido então ao flagelo aplicado àqueles que se desviavam da lei mosaica, as 39 chibatadas. Tem as costas desnudas, o látego então passa a feri-lo. No entanto, e aqui chegamos à parte, à cena que mais propriamente gostaríamos de resgatar, o próprio apóstolo Paulo sentia-se surpreso com a maneira pela qual vivenciava aquela experiência. Porque, embora tendo o corpo flagelado, sentia-se num estado de paz que a ele próprio o surpreendia. Sublime paz banhava-lhe o coração. Por mais que os seus algozes intentassem ferir-lhe o espírito impetuoso com impropérios, com ironias, ele sentia-se tomado internamente por uma profunda serenidade. A tal ponto que ele chega então, naquele momento, a uma compreensão muito valiosa para a sua vida. Diz-nos Emmanuel que ali ele chegou a compreender que havia alcançado no mundo interior uma região de paz divina que Deus confere aos seus filhos depois de lutas acerbas e incessantes na conquista de si mesmos. Tal era o estado interno do apóstolo que ele já não mais sentia os látegos, o chicote em suas costas. Tem ele ali o seu primeiro grande êxtase espiritual. Adormece para só despertar mais tarde com as cicatrizes, com as feridas daquela flagelação. Trouxemos essa primeira cena que vai contrastar com a segunda para irmos penetrando gradualmente numa das mais fundamentais contribuições ou renovações de entendimento que o Espiritismo nos trará acerca desses conceitos, tão comentados ao longo da história da humanidade: céu e inferno. A circunstância de natureza exterior assemelhava-se a um inferno. No entanto, internamente, Paulo sentia-se como que no céu. Um contraste, portanto, profundo entre circunstâncias exteriores e estado íntimo, que só poderá ser bem entendido esse contraste à luz das realidades do Espírito, sobre as quais o Espiritismo também versará. Avancemos nos séculos e cheguemos agora à Revista Espírita, de agosto de 1867. Uma contribuição valiosa de Allan Kardec, toda a coletânea da Revista Espírita, em que podemos acompanhá-lo no processo, no laboratório de construção do pensamento espírita. E neste volume de agosto de 1867, Kardec traz-nos um artigo que líamos recentemente e que muito nos chamou a atenção. Tem por título Jean Risac, O Poder do Remorso. Em que Kardec, baseando-se num periódico, num artigo, uma notícia que ele pôde acessar num jornal da época, traz o caso dessa personagem, Jean Risac, e a sua luta
a sua história com o remorso. Jean Isaac era um homem que, por interesses mesquinhos, efêmeros, havia cedido ali a uma tentação, ao impulso infeliz e cometido um crime. Crime esse que passou impune à justiça dos homens. No entanto, desde o primeiro momento após o cometimento do crime, começa a sentir ele um profundo incômodo dentro de si, que não o deixava sequer por um instante. Ele inicia então um movimento que é muito comum, que vemos ali expresso de maneira simbólica, alegórica, num dos mais belos trechos das Escrituras, que são os capítulos iniciais do livro de Gênesis. A figura de Adão, por exemplo, quando, tendo feito aquilo que não era aprovável, percebe a presença divina no jardim do Éden e tem como primeiro movimento, então, tentar se esconder. É o processo de fuga. Ali se descreve psicologicamente o que se dá com o espírito que, tendo violado a própria consciência, não quer facear a presença divina em si, figurada ali na própria voz da consciência. Então, é uma imagem profunda da natureza humana que é preciso saibamos ler, para além do símbolo, que entendido literalmente parece ingênuo ou superficial. Mas Jean Isaac inicia então o processo de fuga. E o primeiro movimento dele é sair das proximidades do local onde cometeu o crime. Muda-se de cidade. No entanto, isso não foi o bastante para aliviar-lhe aquele estado interior. Ele então se alista no exército e vai para ainda mais longe, vai para as Índias, acreditando que por meio dessas novas ocupações, das batalhas, dos afazeres que lá teria, tão distante da sua terra natal, que, se não me falha a memória, estava ali na Bélgica, acreditando que isso seria então suficiente para que ele pudesse esquecer aquele ato, aquele crime. E assim vão se passando os anos, ele cada vez mais distante do local onde havia perpetrado aquele ato infeliz, cada vez mais distante no tempo daquele dia fatídico. No entanto, cada vez mais aquele incômodo parecia presente, numa tortura perpétua de cada instante, dia e noite. A tal ponto que Jean Isaac não mais resiste àquela situação, sucumbe e decide então voltar à sua terra natal, ao local onde havia cometido o crime, e submeter-se à justiça dos homens. Dizendo então, seja qual for o suplício a que me submetam, será ele preferível à tortura incessante com a qual convivo por 12 anos, dia e noite, trazendo comigo esse carrasco em meu próprio coração, em minha própria consciência. E assim, a justiça ficou até impressionada, né, com aquela confissão, 12 anos passados do ato, mas analisam lá, avaliam e realmente compreendem que ele era de fato aquela personalidade e o crime que ele havia cometido, um crime que até então havia ficado sem solução. E assim ele é preso. Mais uma vez um contraste. Do lado de fora, em termos de circunstâncias exteriores, Jean Isaac não tinha qualquer impedimento, poderia caminhar para onde quisesse, se dirigir para onde lhe aprovesse, poderia fazer isso, aquilo outro, alcançar esse ou aquele bem, estar neste ou naquele local, poderia estar nos mais belos locais. No entanto, internamente o seu estado era deplorável. Embora, portanto, exteriormente pudesse estar num paraíso dentre os tantos que encontramos na terra, em suas belezas naturais, internamente trazia consigo um inferno. Kardec, inclusive, submete esse artigo à apreciação dos espíritos, tendo recebido 2 comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas acerca desse tema. E em uma delas, os espíritos, ou o espírito que traz a comunicação, então diria que não é preciso esperemos a passagem desta vida para a vida espiritual, para que encontremos as consequências de nossos atos e
o que é essa definição de inferno que o Espiritismo nos trará, dizendo que ali temos o mais doloroso, o maior de todos os suplícios, que é esse mesmo da convivência interna com o remorso, que será tão mais acentuado quanto mais esclarecida estiver uma consciência. Então notemos que são duas cenas muito distintas. Na primeira, circunstâncias exteriores desafiadoras, caóticas, dolorosas, diríamos mesmo, aproveitando o símbolo, infernais. No entanto, temos a figura do grande apóstolo, sentindo-se internamente como que transportado ao paraíso, num tal estado de vibrações e de sentimento que, mesmo espicaçado pelo látigo, sente-se transposto ao seu grande primeiro êxtase. Por outro lado, o indivíduo que aparentemente encontrava-se livre no mundo, livre para realizar, livre para buscar, livre para gozar, aparentemente contando com todos os favores do mundo, contudo internamente numa situação verdadeiramente infernal, de um suplício constante do qual não conseguia se libertar. Estas cenas contrastantes falam-nos muito acerca da renovação primordial que o Espiritismo nos trará quanto ao nosso entendimento de céu e de inferno. Outrora tão associados a um determinado local, a circunstâncias exteriores que premiariam ou feririam aqueles que foram designados ao céu ou ao inferno, mas que agora começamos a trazer para um âmbito mais interno, de natureza mais interna. E quantos casos similares não marcam as vidas neste mundo diariamente? Criaturas que, passando por experiências as mais difíceis, dolorosas, parecem transparecer em seu semblante um céu interno de serenidade, de esperança, de fé em Deus, de alegria, de resiliência. Por outro lado, quantas e quantas criaturas, favorecidas por toda sorte de recursos deste mundo, às vezes cercadas pelas mais encantadoras belezas naturais em verdadeiros paraísos, mas que internamente se encontrarão cativas, presas a infernos de remorso, de culpa, de ódio, de raiva, de vingança. Está aí o grande cerne da questão. Dentro dessa perspectiva da doutrina espírita de praticidade, de conectar os grandes conceitos filosóficos à nossa vida, o Espiritismo vai trazendo o céu e o inferno para mais próximo de nós, tanto no tempo quanto no espaço. Céu e inferno que outrora estariam fora, de repente os passamos a ver dentro de nós. Céu e inferno que antes encontraríamos após o decesso, a partida desta vida, de repente já os encontramos desde já. Porque essencialmente os veremos agora como estados de alma, que não estarão assim tão suscetíveis, que não dependerão tanto assim das circunstâncias exteriores em que nos encontramos. Porque aquele conjunto, aquele grupo de mártires, por exemplo, que adentrava o circo romano a cantar, mas se assemelhava a um coro angélico em meio àquela situação tão dolorosa. E de fato eram, porque desde aquele momento já se sentiam no céu, que faziam transparecer naqueles cânticos de esperança. Ao passo que hoje, caminhando pelo mundo, veremos às vezes as pessoas as mais bem postas, as mais providas de recursos, que transparecem o seu olhar, o purgatório, o inferno de dor, de angústias que trazem dentro de si. De certo modo, desde todos os tempos, desde tempos imemoriais, nós,
espíritos humanos, temos a intuição destas coisas. Temos tido uma intuição de que, para além dos véus da morte, algo encontraremos que diz respeito à vida que vivemos. No entanto, o grande papel do Espiritismo é justamente explicar-nos como é, de fato, a correlação entre a vida que aqui se vive e a vida que se encontra depois. Como, de fato, se coadunam, se correlacionam as sementeiras e as ceifas na vida de cada espírito, que de modo algum estão restritas à estreiteza desta vida material. Por isso, se voltarmos no tempo, fazendo um voo panorâmico pela história do pensamento humano, veremos as mais diversas concepções de céu e de inferno, a depender da cultura, a depender da tradição, a depender da latitude, da longitude, do tempo, do contexto. O céu seria assim, o inferno seria desse modo, o céu seria de outra maneira, o inferno... Veremos as mais diversas concepções, como o próprio Kardec faz questão de traçar para nós nos seus estudos no livro Céu e Inferno, quando compara o inferno pagão com o inferno cristão e etc. Lá estão essas concepções, mas o Espiritismo nos ajudará a ver, para além daquilo que foi um reflexo, digamos assim, de um tempo, de um contexto, de uma coletividade, o que temos ali que une todas essas concepções entre si. Porque o inferno ou o céu, para um determinado povo, num determinado momento ou contexto, seria, em boa parte, um reflexo do que é o pensamento daquele povo, do que são as suas tradições, do que são as suas ideias primordiais. Mas, para além daquilo que difere todas essas concepções, encontraremos alguns elementos em comum. E, dirá Kardec no livro Céu e Inferno, a intuição das penas futuras, assim como dos gozos futuros, é um desses elementos em comum que vai reunir todas essas concepções. Que tem, sim, os pincéis e as tintas daquele povo, daquela cultura, daquele contexto, mas que, para além disso, traz alguns elementos que são transcendentes, que são, de fato, imortais. O Espiritismo, portanto, vai nos ajudar a fazer essa leitura agora renovada acerca dessas concepções, vendo que foram elementos humanos ali estabelecidos e o que por detrás são realmente elementos da lei divina que precisaremos abarcar e entender. Kardec vai mencionar, por exemplo, a visão de tantos místicos, de tantos santos estáticos, médiuns, que visitaram essas regiões, cada um trazendo a sua descrição, muitas vezes aparentemente completamente discordantes, mas que, analisando mais a fundo, veremos ali alguns elementos em comum, alguns elementos de ligação. Filtrando os elementos humanos, encontraremos esses grandes princípios fundamentais. É o que o Espiritismo vai se propor a fazer nesta obra, O Céu e o Inferno, bem como em outros momentos, nos quais Kardec irá tratar do assunto. E o fará por meio de duas vias, principalmente. Toda essa renovação de entendimento quanto a céu e a inferno, quanto às consequências dos nossos atos a longo prazo, a curto e a longo prazo, toda essa renovação o Espiritismo fará por duas vias, basicamente. Uma das primeiras vias, diríamos a via mais filosófica, está expressa no próprio título da obra. Kardec diz: o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E aqui temos um elemento que é muito importante em todo o pensamento kardeciano. Se quisermos entender o modus operandi, aquela capacidade argumentativa de Kardec, é preciso entendamos esse recurso de que ele se serve tantas vezes. Ele menciona no título justiça divina, portanto fala ele de um atributo de Deus. Deus é justo. Agora, é natural que com o passar dos séculos o nosso próprio senso de justiça foi amadurecendo. E com isso também
o nosso próprio entendimento da justiça divina, da natureza divina. Outrora, projetávamos mais intensamente no Criador características que eram nossas. E aí a nossa visão de justiça divina estaria contaminada por essa visão que tínhamos de Deus. Mais a imagem de nós do que nós a imagem dele. Kardec vai tratar sobre isso. Com o Espiritismo, temos uma grande contribuição do ponto de vista filosófico, que é uma nova visão mais madura, como resultado agora de séculos de amadurecimento do pensamento humano, uma nova visão quanto aos atributos de Deus. E Kardec se servirá muitas vezes desses atributos de Deus para analisar as concepções filosóficas, teológicas da humanidade, à luz desses atributos. Então, no que diz respeito, por exemplo, à compreensão da justiça divina, Kardec vai servir-se dessa ideia de que, sendo Deus justo, é preciso que a sua justiça seja num grau máximo, justiça perfeita. Portanto, se ela é perfeita, não pode existir qualquer tipo de parcialidade, qualquer tipo de favorecimento. Partindo dessa premissa, Kardec então vai analisar algumas ideias. Ora, faz sentido que, pelo equívoco de alguns, todos paguem? Faz sentido que, pelo erro de terceiros, outros indivíduos sejam responsabilizados? Hoje, o nosso próprio senso de justiça se espantaria com uma tal possibilidade. Um indivíduo comete um equívoco, o outro arcará com as consequências desse equívoco. O nosso próprio senso de justiça hoje já se espantaria diante de uma tal possibilidade. Pois bem, Kardec dirá, a ideia de pecado original, como originalmente concebida, é mais ou menos algo nesses termos. Pela falta de dois, toda a humanidade então sofreria consequência. Onde uma justiça de Deus que seja soberana, se outros são responsabilizados pelo desvio de alguns. E aí ele renova então o entendimento quanto, por exemplo, a ideia do pecado original, que agora é por nós entrevisto como os nossos próprios desvios pessoais, responsabilidade individual de outros tempos com os quais lidamos ainda hoje. Outro conceito que Kardec vai analisar à luz desse atributo da justiça divina, que precisa ser perfeita, portanto, imparcial, perfeitamente equânime. Imaginemos então, se Deus é justo e se os destinos que vemos do mundo são os mais diversos, esta vida, desde a mais tenra infância, submetida a essa enfermidade, a essa dificuldade, a essa limitação, ao passo que outras tantas vidas têm, ao longo de toda a sua existência, uma vida, digamos, mais favorecida ou menos marcada pela dor e pelas dificuldades. Se há somente uma existência, como então conciliar a justiça soberana de Deus com a multiplicidade dos destinos que vemos, se Deus não poderia ser parcial? E é a partir de argumentos como esse, que Kardec chegará então a incluir, ele que a priori tinha uma certa resistência a essa ideia, que ele chegará a incluir a ideia da reencarnação como uma chave, como uma peça fundamental do grande quebra-cabeças da vida. Porque, caso contrário, chegaríamos fatalmente, inevitavelmente, a uma parcialidade de Deus, que a uns confere uma existência tão mais longa, tão mais marcada por certos favorecimentos, por certos recursos, quando a outros, às vezes, desde a mais tenra infância, uma vida marcada pela enfermidade, pelas dores, uma vida, às vezes, tão mais reduzida, ao passo que outros terão tanto mais tempo. Como conceber essa justiça soberana sem pensarmos numa multiplicidade de existências em que essas aparentes contradições são, então, diluídas? Essa é a grande via filosófica pela qual o Espiritismo vai renovando o nosso entendimento em torno desses conceitos tão importantes. Partindo dos atributos de Deus, que Kardec diria são o eixo universal, o critério que temos para analisar qualquer ideia, qualquer concepção, nós podemos analisar o teor daquilo que havia sido concebido, para imaginar que, para compreender que,
se aquilo fere ou diminui algum dos atributos de Deus, não pode estar com toda a verdade. Então, boa parte da argumentação de Kardec, tanto em o livro O Céu e o Inferno, como no livro A Gênese, mais tarde, vai girar em torno disso, em torno dessa via filosófica que vai nos renovando o entendimento quanto à justiça divina, quanto à própria natureza do Criador. E assim nos ajudando a entender melhor o que são céu, inferno, o porquê da reencarnação, o que é pecado original, o que são anjos, o que são demônios, porque também partindo desse atributo da justiça divina, que justiça seria essa que a nós outros dá todos os trabalhos pela conquista da felicidade e da glória, ao passo que a alguns seres criados já foi conferida desde o ato da criação toda a felicidade e toda a glória, por exemplo, os anjos, numa concepção anterior. Não faria sentido, não seria justo. Todos os seres foram criados por Deus de maneira igual. Todos partem de um mesmo princípio. E assim também a figura dos demônios e todos esses demais conceitos. Então, por um lado, a via filosófica, a fé raciocinada, bem embasada, que vamos aprendendo com Allan Kardec. Mas, por outro lado, um outro elemento também fundamental, para que o Espiritismo, de fato, pudesse consolidar a renovação de visão quanto a esses conceitos, é o próprio relato dos Espíritos. Aquilo que os Espíritos nos trouxeram e que vem corroborar o que, pelos raciocínios, pela via filosófica, podemos chegar a compreender. Os Espíritos, portanto, é que vieram nos dizer que lá as condições são as mais variáveis. Desde o processo de transição desta vida para outra, o processo da morte, bem como as experiências que lá se vivem, variarão ao infinito, conforme a condição de cada espírito, conforme o que cada espírito fez de si. Por isso são céus e infernos, ou se quisermos modificar as palavras, são esferas as mais distintas, estados de espíritos mais diversos, assim como são diversos os espíritos e as trajetórias aqui neste mundo, com base no livre-arbítrio, nas escolhas que cada um vai fazendo, na sementeira de cada um. Os espíritos, portanto, vieram corroborar aquilo que Kardec, pela via filosófica, ia alcançando. E assim nós temos essa base tão sólida do espiritismo, que se apoia não apenas em uma fé raciocinada, podendo ser submetida a esse crivo da razão, em que há coerência, em que uma coisa não é incoerente com outra, como em outras visões ou concepções, como conceber um Deus infinitamente justo, misericordioso e bom, com essa variabilidade dos destinos se tivéssemos apenas uma existência. Ou como conceber um Deus infinitamente misericordioso, clemente, bom, que diz a nós próprios que a clemência deve ser um dever, deve ser algo a ser buscado, se ele próprio fosse inclemente, permitindo, abrindo margem para a possibilidade de penas inexoráveis, eternidade afora. Uma incoerência interna do ponto de vista filosófico, que é o que o Espiritismo vai desconstruindo e reconstruindo em bases mais seguras, mas não baseadas apenas essas novas concepções no raciocínio sempre lúcido de Kardec, mas também no que os Espíritos nos disseram, na leitura, no quadro da vida espiritual que Kardec vai nos trazendo. De modo que, essencialmente, o que chegará a ser para nós céu e inferno agora à luz do Espiritismo. Como chegaremos a isso? O que isso representa para nós? Já vimos aqui pelas próprias cenas elencadas que de algo exterior em que seríamos colocados, morremos e vamos para um local, as bem-aventuranças, para outro local, as penas eternas. Ou partindo de um elemento exterior, somos de repente projetados a uma condição interior. De algo que muitas das vezes não dizia respeito tanto assim ao que nós fizemos em vida, somos agora levados a uma compreensão de que o que encontraremos desde já e mesmo além está em profunda consonância com o que temos feito de nós. Porque outrora chegávamos a conceber que o céu, além, seria simplesmente um produto de um certo conjunto de ritos que nós seguimos ao longo da vida, ou
em decorrência do sacrifício expiatório de Jesus por nós outros. Não dependeria, portanto, assim tanto de nós. Se fizermos ali o básico, então o céu seria a nossa destinação. E quantos espíritos ainda hoje não comparecem em nossas reuniões mediúnicas a nos dizer: onde o céu que me foi prometido? Quando a pergunta é: onde o céu se eu não fiz por merecer? Onde o céu se eu não cheguei a construí-lo em mim? Chegamos então a compreender com o Espiritismo que céu e inferno serão efetivamente produtos, o resultado daquilo que o Espírito vai semeando, vai fazendo de si, porque céu e inferno são condições inerentes, estados de alma inerentes à condição espiritual da criatura, à sua condição evolutiva. Porque no magistral Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec nos apresenta no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, lá ele nos dirá: toda imperfeição, fonte de infelicidade. Todo aperfeiçoamento, toda virtude, toda qualidade positiva, fonte de felicidade. Eis no somatório o nosso céu ou o nosso inferno, os nossos céus ou os nossos infernos. Quanto mais imperfeições, mais nos acompanhará a infelicidade, a angústia, as consequências infelizes decorrentes dessas próprias imperfeições. Por outro lado, quanto mais virtudes, quanto mais qualidades, maior o céu é em nós e mais bela a realidade que encontraremos além. Porque aprendemos com a doutrina espírita também que o mundo espiritual não é senão um grande reflexo, um grande espelho a refletir a realidade íntima de cada um de nós. Porque, na feliz definição de Emmanuel, o que é a morte à luz agora da realidade espiritual? Diz-nos Emmanuel, no seu conhecido livro Pensamento e Vida: morrer não é senão penetrar mais intensamente no mundo de nós próprios e conviver com o que fizemos de nós mesmos, portas adentro da alma, do coração. De modo que o céu construído desde já será o céu encontrado do lado de lá. O inferno que ainda acolhemos aqui será também o inferno a que nos projetaremos do lado de lá. Porque o mundo espiritual, em sua plasticidade, não é senão esse grande refletor da realidade íntima do espírito. E é assim que, a partir dessas compreensões fundamentais, chegamos a um texto como esse, um verdadeiro primor de Allan Kardec. No capítulo 3 do livro Céu e Inferno, quando trata do céu. E aqui, por extensão, podemos também tratar do inferno. Diz Kardec: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que de dois espíritos, melhor dizendo, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. É o que aquelas cenas nos descrevem. Paulo ali estava sendo flagelado. No entanto, espiritualmente, encontrava-se no céu. Os guardas, no entanto, a serviço do ódio, da agressividade, embora triunfantes no seu intento infeliz internamente, talvez ainda não percebessem, mas encontravam-se num inferno, do qual muito lhes custaria sair, o inferno do ódio, da violência, da agressividade. Portanto, estavam no mesmo lugar,
mas em condições, em estados ou em lugares espirituais absolutamente diferentes. Porque é isso que o Espiritismo nos ensinará acerca de céu e inferno, que agora não estarão mais além apenas. Estão aqui conosco, em nós, desde já. E aí alcançamos a grande dimensão prática do Espiritismo, na nova compreensão que nos traz. Não é esperar para ver o que encontraremos, é olhar desde já onde estamos, o que fizemos de nós, para ampliar a parcela de céu e libertarmos-nos das amarras do inferno que ainda trazemos conosco. Reflexão, portanto, imediata, de ordem prática, essencial, para que não sejamos surpreendidos além. O Espírito, quando se vê tal qual o Espírito, passa a vivê-lo, passa a viver dessa forma, desde já, desde a encarnação. Isso me faz lembrar uma mensagem de Emmanuel que está no livro Justiça Divina, que, aliás, todo ele é um livro de comentário a trechos do livro Céu e Inferno. E Emmanuel assim nos dirá, o título da mensagem é Lugar Depois da Morte. Porque ele responde àquela que é a dúvida de muitos, para onde eu vou? O que eu encontrarei? O que há do lado de lá? Então, falando sobre esse lugar depois da morte, Emmanuel serve-se de alguns símbolos da natureza. Ele diz assim, para onde vai o cavalo depois que é liberto da charrete após o trabalho? Ele vai em busca do prado, do campo, vai ali se refocilar naquilo que gosta. Para onde vai a abelha depois de retida por algum tempo? Ela volta à colmeia ou à busca das flores. Para onde vai a serpente? Também, depois de retida por algum tempo, ela vai em busca de novo da cova onde se encontrava. Servindo-se desses símbolos singelos, Emmanuel propõe-nos então a reflexão. Se queres, de fato, saber quem és, analisa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres, se desejas realmente conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas vagas, nas horas livres. Em outras palavras, examina o que atrai o teu espírito. Examina aquilo que você busca. Examina aquilo que é o teu mote de existência, de vida. Porque isso define a que tens vinculado o teu sentimento, o teu coração. E já nos disse o maior de todos os sábios, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. De modo que aqueles que projetaram seu tesouro nas esferas sublimadas, nos altiplanos do heroísmo, da virtude, dos valores morais, para lá serão conduzidos. Desde aqui, em pensamento, mas além, nas esferas sublimadas. Ao passo que aqueles que prendem o seu sentir e o seu pensamento apenas ao que é terreno, material, efêmero, passageiro, desde já estão presos, cativos a isso, como estarão também, mesmo depois do decesso do corpo físico. Porque é uma questão de sintonia, é uma questão de afinidade, é uma questão de reflexão. O mundo espiritual apenas refletirá aquilo que a criatura tem buscado em si, tem construído em si. É, mais uma vez, servindo-nos de Emmanuel, o que ele vai nos dizer numa bonita mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 156, cujo título é Céu com Céu. É interessante que ele fala dessa correspondência, céu com céu, como a dizer, céu interno correspondendo-se a pairagens sublimes e celestes de natureza exterior no mundo espiritual. Da mesma forma, poderíamos pensar inferno com inferno, na simbiose adoecida que existem nas regiões sombrias do mundo espiritual entre aqueles que ali se encontram. Então, se projetarmos no céu, para lá seremos guindados, mas se projetarmos aos cativeiros a que ainda nos aferramos, para lá também seremos projetados. De modo que Emmanuel diz, nessa mensagem encerrando-a, é da lei que o que é divino se afinize, se identifique com o que também seja divino. E que ninguém contemplará o céu se ainda acolhe o inferno no coração. É o que Kardec está a nos dizer.
A felicidade estará na razão direta do progresso, e aqui o progresso em sentido amplo, realizado. De modo que no mesmo lugar, dois espíritos poderão estar tendo uma experiência absolutamente diferente, até mesmo em termos de felicidade. Por isso fala-nos Jesus do reino dos céus, porque são infinitos os céus, como são infinitas as condições espirituais. Prossegue ainda Kardec a nos dizer: ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja à superfície da terra, no meio dos encarnados, ou no espaço, ou no além. Então vejamos que primor de reflexão, à luz daquilo que os Espíritos nos revelaram e que o pensamento lúcido de Kardec pôde consolidar. A mais pura filosofia, filosofia que faça sentido, que esteja colocada diante de Deus em coerência com os seus atributos e que nos fala a todos agora de maneira imediata, prática, quanto à premência, à necessidade da construção desse estado, que o mundo espiritual, que a desencarnação apenas nos revelarão, apenas nos mostrarão. E é isso, em verdade, o que tem sido o trabalho da espiritualidade junto de nós outros, os que ainda caminhamos por esta terra, ainda às voltas com os nossos infernos íntimos, com as nossas angústias, com as nossas dores, com a ignorância, com as sombras que ainda trazemos, que limitam a nossa experiência de céu. Diz-nos a tradição cristã que, após a crucificação, após a sua partida, desceu Cristo aos infernos. E poderíamos sem sombra de dúvidas dizer, estender, que segue Jesus descendo aos infernos, para dali retirar-nos, convidando-nos ao reino dos céus, que é a nossa destinação. Toda vez que as palavras do Mestre, toda vez que as luzes do Consolador nos alcançam, temos mais uma vez essa visita que se repete. O anúncio de esperança do alto, lembrando-nos que o inferno é condição transitória, jamais será eterno, mas que a nossa herança somos mesmo herdeiros do céu. Céu, no entanto, que precisaremos construir, que é preciso saibamos construir, sem quaisquer favorecimentos ou privilégios de ordem divina, mas contando sempre com o auxílio de Deus que se espraia a todos, mesmo aos espíritos que se encontram nos mais profundos infernos, de revolta, de ódio, de perversidade ou de dor. Lá está a graça do amor divino a visitar os infernos humanos para aos poucos esvaziá-los, preenchendo cada vez mais os céus. Como nos diz André Luiz no livro O Mundo Maior. Qual a grande alegria dos céus, dos espíritos já elevados aos altiplanos, senão justamente a de esvaziar os infernos. E é o que a espiritualidade tem feito conosco. É o que os arautos do Espírito de Verdade voltaram para fazer junto à humanidade. Relembrar-nos as palavras do Cristo. Relembrar-nos de que tem elas o poder de nos alcançar nas condições ainda tão imperfeitas, limitadas em que nos encontramos, para ali nos trazer a luz da esperança, o estímulo de que carecemos, para assim lutarmos, suarmos, trabalharmos por construir, por edificar em nós esse céu que desde já poderemos transparecer junto às vidas ao nosso redor. Porque em tempos tumultuosos como estes, do que precisamos senão destas almas que por onde passam, deixam no seu encalço caminhos celestiais, caminhos que apontam para o céu, um semblante que transpareça a luz do céu, para aqueles que, embora bem postos, bem aquinhoados do mundo, caminhem dentro, imersos em seus infernos interiores. Essa a construção que nos está proposta.
o caminho, o novo entendimento que o Espiritismo nos trará acerca desses conceitos fundamentais. E recordo-me aqui de uma cena que, creio, ajuda-nos a compreender toda a renovação de entendimento que o Espiritismo nos propõe, com a sua filosofia, com a sua visão em torno desses conceitos, com a nova visão acerca da justiça divina, visão essa que se renova a partir de uma vírgula que faz tanta diferença na interpretação de uma determinada passagem do Evangelho de Jesus. Recordo-me aqui daquele momento culminante, quando Jesus é levado à cruz e ali colocado entre dois outros indivíduos que também sofriam as punições da justiça dos homens, que também eram crucificados. Diz-nos o Evangelho, também a tradição, que um deles permanecia impenitente, ao passo que outro já acenava para Jesus um movimento de mudança e de renovação. Atribuiu a este, a tradição cristã, o nome de Dimas. E diz o Evangelho, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que no instante derradeiro teria ele dito ao mestre para que se lembrasse dele, quando adentrasse o paraíso, quando adentrasse o céu. E então temos essa frase que, ao longo dos séculos, por mais simples que ela possa parecer, tem estado envolvida com essa grande reflexão em torno do céu, do inferno. Como chegaremos ao paraíso depende de nós, do que fazemos ou não, depende mais do Cristo. Enfim, diz Jesus, e assim consta na tradução: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quanto poderíamos extrair de reflexão em torno dessa frase? Afinal de contas, a vida pregressa dele, por estar naquela condição, talvez não fosse a das mais louváveis. E só aquele arrependimento, como último ato, seria capaz, então, de guindá-lo ao paraíso? Seria essa a ideia, a informação na fala de Jesus? Alguns, então, veriam ali um particularismo do mestre em relação àquele indivíduo. Ou outros viram nessa frase a concepção de que, de fato, então, para chegarmos ao céu, não depende o que façamos, depende mais do Cristo, da salvação que vem dele, do que propriamente qualquer ato ou de qualquer obra nossa. Mas à luz da doutrina espírita, nas palavras do próprio Kardec, a síntese mais sublime da justiça divina é aquela que está nas próprias palavras de Jesus: a cada um segundo as suas obras. O que quis então Jesus dizer àquele indivíduo com essas palavras? Aqui um detalhe pode fazer toda a diferença, lembrando que o texto grego está escrito sem pontuação. Não há espaços, não há vírgulas, não há pontos, não há nada disso. Quem os insere são os tradutores. E que diferença haveria, então, à luz da compreensão que o Espiritismo nos traz, entre essa frase, em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso, e esta outra, em verdade digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque é o que o Espiritismo nos diz. É o que o Espiritismo nos informa. Traz-nos essa esperança de que todas as ovelhas tuteladas pelo bom pastor, estaremos um dia reunidos a ele, no paraíso, nos altiplanos celestes. Mas até lá, quanto nos cabe lutar, quanto esforço, quanto desenvolvimento, quanta aplicação de nossa parte. E é o que Emmanuel justamente buscará resgatar quando comenta essa frase no livro Pão Nosso, capítulo 81, em nos dizendo isso, que não estamos informados quanto às lutas que couberam àquele indivíduo após aquela afirmação de Jesus. No entanto, desde ali, desde aquele momento, ele internamente já se encontrava em uma outra condição. Porque se antes pensava, talvez, numa punição eterna, num sofrimento eterno para além daquela cruz, após a morte, agora pelo menos já estava informado de que passem os séculos, passem os milênios, todos nós estamos destinados ao paraíso. Todos nós estamos destinados ao céu, que haveremos, com o amparo do alto, de construir ao longo das múltiplas e múltiplas existências que teremos. Só isso, só esse raio de esperança já era luz suficiente para estimulá-lo a seguir. Já era uma renovação toda no seu mundo interior que lhe trazia novas perspectivas, novos horizontes, não mais apenas
aquela perspectiva sombria do sofrimento, do desalento, da falta de esperança. Eis, portanto, meus amigos, que por meio do Consolador, o Cristo volta ao mundo, volta às vidas, a cada um de nós e nos diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos, e haverei de levá-los àquilo que o Pai me designou, à plenitude, à sublimação, à consumação da vida, que é a comunhão, em definitivo, da criatura com o Criador. Mas lembremos que o céu que esperamos alcançar um dia nas pairagens celestiais que mal poderíamos descrever, como diz Paulo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou àqueles que o amam, essas pairagens sublimes que um dia veremos de lobrigar, lembremos, começam desde já, em nossas escolhas, em nossa resolução de preencher-nos o mundo interior com luz, com virtude, com sabedoria, acima de tudo, com amor. Para que, recordando mais uma vez a figura de Paulo, possamos ter diante desse que é o destino de todos nós encarnados, a morte, possamos ter aquela serenidade, aquela tranquilidade quem já traz consigo o céu interior. Quando, nas proximidades do seu martírio, o guarda ergue a espada para, enfim, eliminá-lo, treme ao segurar as espadas e diz: lamento em ter que fazer isso. Ao que então ouve do grande apóstolo: não lamente, meu amigo, pois eu parto daqui em busca do mestre de toda a verdade. Eu parto daqui como quem já traz consigo o céu interior. A morte para mim não será então uma surpresa desagradável, senão um processo libertador. Vós, no entanto, que aqui ainda ficareis, estareis ainda internamente cativos a esse inferno de ódio, de revolta, de violência, no qual ainda estão imersos. Mas lembremos da esperança que o Evangelho nos traz, na certeza de que, como Paulo, todos um dia poderemos comungar com Cristo nos altiplanos, na glória de seu reino. Porque, em chegando do lado de lá, ele que outrora havia sido algoz, que outrora também havia estado preso no inferno de ódio e de revolta, pôde então ouvir de Jesus as sublimes palavras: é da vontade do meu Pai que verdugos e vítimas se reúnam para sempre nas alegrias do meu reino. Trabalhemos, portanto, construamos o céu, transmitamos esse céu às vidas ao nosso redor e estaremos entendendo de fato o que o Espiritismo nos descortinou acerca desses conceitos tão fundamentais. A todos, muita luz, muita paz, que Jesus nos inspire sempre.